Olá galera, mais um Motiva Ceará comigo, Oswaldo Cardoso, você já conhece. E hoje eu trago um fenômeno na política, fenômeno na luta, fenômeno de história de vida, fenômeno em companheirismo. É o meu amigo Andrezinho, esse cabo aqui ó, é desenrolado. Obrigado. Meu irmão, obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que a sua agenda é lotada, eu vim aqui para encaixar. Agradecer também meu amigo Lobo, que está aqui nos bastidores, que ajudou. Meu amigo Isaac aqui, meu fiel escudeiro, que sempre está por aqui. Andrezinho, sua história aqui é uma história massa. Obrigado. Meu irmão, um podcast, eu lhe garanto, não vai ser a nossa solução. Vamos ter o podcast 2, 3. Show. Mas assim, gratidão a você ter vindo aqui no nosso podcast. E meu irmão, de onde surgiu? Quem é o Andrezinho? Conte aí para nós. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado pelo espaço, pelo convite. É uma satisfação estar aqui contando um pouquinho da nossa história, né? O Andrezinho, que na verdade se chama João Luiz, né? Minha história é um pouco engraçada, porque meu nome, na verdade, é João Luiz, mas eu desde criança comecei no esporte e ganhei esse apelido de Andrezinho, porque tinha um cara bem grandão, eu era pequeno, quando comecei era criança, e aí tinha um cara grandão que se chamava André e era conhecido como Andrezão. E o pessoal dizia, pá, o filho do Andrezão, Andrezinho, porque eu era esforçado, era bem, né, disposto, tinha muita vontade, não tinha tanta técnica. Faixa branca, né? A gente não tem muita técnica, mas tinha muita determinação, muita vontade. E o pessoal acabou me dando esse apelido. E eu fui prosseguindo no esporte, né? Com esse apelido, virei um competidor. E eu digo assim, de tantos apelidos feios que o esporte dá aí, que já... Né, eu particularmente já convivi com muitos apelidos aí de amigos, apelidos como Pinguelão, como Guelão, né, como tem outros aí, Marrom, né, assim, apelidos não tão legais como Andrezinho, e eu achava que era tipo um elogio, porque o cara era muito bom, né, era competidor, campeão, e aí eu ficava, achava legal e fui adotando o apelido e acabou ficando nas competições, a galera tudo me chamando de Andrezinho. E aí eu virei atleta profissional, né, do esporte amador. Comecei como esporte amador no jiu-jitsu e depois migrei para o MMA, onde fiz muitas lutas profissionais. Eu tenho 40 lutas de MMA profissionais. Né, lutei aí em muitos lugares do Brasil e do mundo. Conheci aí para mais de 10 países que eu pude conhecer através do esporte. Né, já lutei aí, eu vou citar aqui que eu me lembro de cabeça: Suíça, Canadá, Rússia, Áustria... Suíça, já falei, não? Acho que lutei aí. O Bizu, Lobo, Rio é um fenômeno. Também em outros aqui que agora tá me faltando a memória, mas eu lutei em vários países e também dei seminários e acabei conhecendo mais de 10 países pelo esporte. O esporte me proporcionou isso. E também a gente, através do esporte, fez muitas amizades, inclusive... O Louro aqui, que é meu amigo, foi meu aluno de muito tempo e foi quem intermediou aqui esse convite. Eu agradeço muito a ele pela oportunidade, né? E, então, assim, as amizades, que eu acho que duas coisas que o esporte ele possibilita é a gente conhecer pessoas e lugares pelo esporte. Eu fui lá no Kremlin, né, em Moscou, fui na Chechênia, já fui para Holanda, para Alemanha... Tudo pelo esporte. Pelo esporte. Tudo esporte me levando, né? Então, com tudo pago, ganhando dinheiro com isso. Então, assim, e fazendo o que a gente ama, o que a gente gosta. Então, é muito gratificante. E eu hoje não vivo fora dando aula por uma opção, né? Eu optei, foi uma escolha que muitos amigos dizem, rapaz, vai embora, que teu futuro tá lá fora, tu ir pros grandes eventos, ir pro UFC e tudo. Mas foi uma opção minha pela questão do meu pai, que eu sou um filho caçula, sou muito ligado ao meu pai. E aí meu pai é de idade, né? Meu pai hoje ele tem 104 anos. E eu, 104 anos. 104 anos, lúcido, graças a Deus. E eu sou o filho que acompanho ele. Fui morar no interior do Ceará, né? Nasci e me criei em Fortaleza, mas desde pequeno sempre fui para Viçosa, sempre acompanhei meu pai. Ele indo para Viçosa, que ele tinha lá as propriedades, os terrenos, e meu pai trabalhou com essa questão de loteamento. E aí lá ele desenvolveu um loteamento, alguns loteamentos em Viçosa, e um desses loteamentos eu vim a tomar conta. Hoje eu sou o gestor lá desse terreno que a gente loteou e vende lá os terrenos. Empreende lá. E eu fui tomar conta desse empreendimento do meu pai, né?
por amor a ele, eu fui para lá. E como eu estava deixando um pouco essa vida da luta, né? Por ir morar no interior, é muito difícil você ainda conseguir lutar em grandes eventos. Você estando morando no interior do Ceará, se torna ainda mais difícil, né? Aqui em Fortaleza já é difícil, indo para o interior do Ceará se torna mais difícil. Mas mesmo assim, eu estando lá, morando no interior, eu já fiz mais de 6 lutas de MMA morando lá em Viçosa, representando o município, bicho. Lutas internacionais. Dessas 6 lutas, 5 foram fora do país, né? Isso tudo eu morando lá em Viçosa do Ceará. Levando a bandeira do Ceará, a bandeira da nossa cidade. E revelando também esse projeto que eu comecei há mais de 15 anos, vai fazer agora em abril 16 anos, que é o Luta pela Vida, projeto social. Projeto Luta pela Vida. Que a gente, inclusive, tem uma associação, tem CNPJ, mas nunca recebemos recurso público. Né? Foi sempre feito através de ajuda de amigos, de parentes, do meu pai patrocinador, que foi meu pai que sempre ajudou, que o projeto ele funcionava aqui em Fortaleza, na garagem da minha casa. Eu abri a garagem da minha casa, meu pai reformou, a gente fez minha academia lá, onde a gente revelou vários talentos. Tem vários jovens aí que estão morando. Inclusive, eu tenho alunas minhas que saíram desse projeto, que são 2 irmãs hoje que estão lutando profissional MMA nos Estados Unidos. Se eu quiser dizer o nome dos amigos aí, pode dizer. A Emily, a Eveline e a Emily, que são 2 irmãs, filhas do Adriano e da Evelyn, que estão morando. A família se mudou para os Estados Unidos. Eu ajudei lá na primeira academia que eles foram para começar. Legal. Fiz indicações e tudo, e eles, graças a Deus, hoje estão em outro patamar, lá estão na América Top Team, também se dando bem. Tem o Marcelo Marques, tem o que está hoje lá em Curitiba, que lutou naquele evento do Popó contra o Whindersson Nunes. O cara tava lá? Tava lutando e ganhou, bicho. Lutou e ganhou, né? Ele tá com 10 lutas invicto, o Marcelo Marques. É um atleta revelado também no nosso projeto. O Alan Gomes, que hoje luta no ACA, que é um dos maiores eventos do mundo, é um evento russo, ao qual também acho que eu fiz mais de 5 lutas lá no ACA. É um evento... hoje está entre os 3 maiores eventos do mundo, esse evento. É um evento concorrente russo ao UFC, né? E o Alan hoje é atleta lá e vem lutando e fazendo grandes combates. E... entre outros, a gente tem alunos que foram formados professores de educação física que saíram do nosso projeto. Acima dos atletas, a gente sempre trabalhou essa questão da parte de formação do cidadão, do ser, né? E esse trabalho que eu tenho muito orgulho, que é esse trabalho social. Que é o Luta pela Vida, não é isso? Luta pela Vida. Ele tem Instagram? Tem o Instagram, né? Luta pela Vida também. A gente vai disponibilizar o Instagram para o pessoal seguir e conhecer lá. Obrigado. E assim, é um trabalho que eu chamo a política limpa, né? Eu já fazia isso aí, mas eu tinha ideia que era uma coisa... Eu nunca pensei em fazer questão eleitoral e tal. Acabou quando eu fui para o interior, como estava dizendo, que eu fui lá para tomar conta das coisas do meu pai. Meu pai com 96 anos, eu comecei a ir realmente mais frequente. E na última política, eu resolvi me candidatar a vereador... lá de Viçosa, fui eleito vereador, né, em Viçosa, consegui essa vitória, que é uma coisa difícil, a política no interior é muito difícil, e eu consegui lá, fui eleito com 1.234 votos, fui o 5º vereador mais votado, e é uma batalha que quando a gente entra na política, a gente tem a ideia da política, a gente vai poder fazer muita coisa, mas quando a gente chega lá, infelizmente não é tudo aquilo que a gente espera, é muito difícil a gente nadar contra a maré, vamos dizer assim, né? Entendi. O sistema... Vai com expectativa, mas quando chega lá é diferente. É um pouco decepcionante. Confesso para você que a minha expectativa era de poder fazer muito mais pela população, de poder ajudar mais, mas infelizmente o sistema parece que é feito para não ajudar a sociedade, mudar a realidade que nós temos. Não deixar o parlamentar realmente ajudar a população. Exato. Por exemplo, na pandemia, eu propus lá, fiz uma proposta, está na internet, tudo isso, eu sou muito atuante nas redes sociais, e quem quiser também, se vocês disponibilizarem as minhas redes sociais para o pessoal dar uma olhada aí, fica né? Fica marcadinho, siga o homem, vai ficar marcadinho aqui em algum lugar desse vídeo, né, Isaac? Fica lá. Para poder vocês verem que tem vídeos meus na época da pandemia falando. Eu propus lá para os vereadores a doação da metade do salário. Um mês só, a gente doar metade do salário. Todo mundo foi contra.
Eu fui o único que fiz. Massa, que teve uma Câmara que fez isso. Se eu não me engano, a Câmara de Jijoca fez isso. Teve um projeto lá, foi aprovado para os vereadores doar metade do salário, a metade de um mês de salário só. Só a metade de um mês. E ninguém foi favorável. Eu doei, na verdade, mais de um mês. Eu doei 2 meses o meu salário, a metade do meu salário, ou seja, eu doei 1 mês de salário. E depois disso, eu ainda fiquei fazendo campanha, fiz uma rifa lá de um terreno, que a gente vende terreno. E aí fiz uma rifa para ficar apurando, pedindo doação a amigos, fazendo campanha na internet, para a gente poder ajudar as pessoas na pandemia, porque infelizmente era um período que estava muita gente passando muita necessidade e com muita dificuldade de trabalhar, de fazer assim, algum ganho, né, de ter alguma atividade, porque o comércio, as coisas estavam mal de fechado. Então era um momento de muito sacrifício, de muita dor, e era após a minha eleição, foi logo no começo do meu mandato. E aí eu não estava pensando de forma alguma em questão eleitoral nem nada, mas acabou que eu fiquei sozinho lutando contra isso, né? Contra essa dificuldade, a população passando essa dificuldade. Eu fui para cima e acabei sendo criticado por muitos que diziam que eu estava querendo aparecer, querendo fazer. Mas criticado porque eu estava fazendo bem? Porque eu estava cobrando os outros de fazer também, porque eu fiquei pedindo os outros vereadores que ajudassem também, né? Eu acho que era um momento que a Câmara Municipal deveria dar uma resposta à sociedade e passar até um exemplo de solidariedade, né? E acabou que eu fiquei sozinho nessa luta e recebi críticas de outros vereadores, né? Eu vou só puxar um gancho que eu acho interessante para quem assiste a gente. É interessante, viu, Isaac? Ser criticado por fazer o diferente, o diferencial para ajudar as pessoas. Exato. Quer aparecer. Mas, infelizmente, algumas culturas, isso não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva. Quando alguém tem uma ideia que vai beneficiar o povo, sempre tem essa opinião, né? Para que aparecer. Isso. Só que se... Eu vou na tese do que falaram. Se aparecer é para ajudar, como você estava fazendo, lícito, como você estava fazendo, continua aparecendo, né, Isaac? Exato. Continua aparecendo. Por exemplo, eles falaram, o vereador que falou, né, que foi na época um dos que me criticou, que é evangélico, e veio falar... Eu sou evangélico, aí eu sou cristão, ele veio falar, ele veio falar a questão de que eu estava fazendo caridade e que a Bíblia diz que a gente não deve mostrar aquilo que a gente faz. Eu disse, olha, eu faço caridade todos os dias. Caridade é aquilo que você faz realmente sem mostrar. Mas uma coisa é caridade, que é uma coisa pessoal de cada um. Outra coisa, eu como homem público, que eu ocupo um mandato, eu devo satisfação à sociedade. Eu preciso mostrar o que o meu mandato eu tenho feito como vereador, porque justamente quando a gente entra para a política, o primeiro nome que a gente pega, que eu vejo isso, é de ladrão. Mas não, você entrou pra política, pai, todo político é ladrão. Na boca do povo, todo mundo chega. Muitas vezes que eu tô aqui, eu digo, política, aí o pessoal até todo político é ladrão. Aí eu digo, rapaz, pô, não sou não. Eu sou vereador, não sou ladrão, não. A gente não pode generalizar. E aí, quando ele dizia isso, né, dizia que eu tava querendo fazer uma doação, uma caridade. Eu disse, não tô fazendo caridade, não. Caridade é uma coisa. O que eu tô fazendo aqui é ação social. A ação social onde eu tô chamando outros agentes públicos a fazerem também. Não é só caridade. Caridade é uma coisa que aí sim a gente deve fazer, independente de questão política, de questão de trabalho que a gente tem, uma questão pessoal. E que realmente eu concordo que você não precisa estar mostrando tudo que você faz. Eu não mostro tudo que eu faço. Em algumas coisas eu preciso mostrar. Por exemplo, às vezes a gente tem que mostrar um caso, como eu já mostrei, de uma casa que está desabando, a prefeitura não faz nada, eu vou lá ajudar. Eu estou mostrando que a prefeitura que deveria ajudar, né? A pessoa ali está naquela situação, quem deveria fazer alguma coisa é a prefeitura. Como a prefeitura não está fazendo, eu estou fazendo aqui alguma coisa que não é meu papel. A obrigação do vereador, diga-se de passagem, não é dar nada a ninguém. A gente faz isso como uma forma de ajudar, de querer mostrar também à sociedade uma prestação de conta. Poxa, a sociedade espera, o cara político tem um cargo que ganha bem, tudo que faça alguma coisa na hora que a população está precisando. Então, eu acredito que se todos os vereadores, né, tivessem comprado essa ideia, e isso na época, eu era vereador de situação, e eu me propus a fazer isso, a propor isso na Câmara. Inclusive, o prefeito na época, que depois veio a falecer de Covid, na época, ele era o prefeito e foi cassado posterior a isso. Na época, o prefeito me chamou junto com os vereadores da situação para ele dizer que não tinha ninguém passando fome, mandando eu parar. E eu, quando eu vi aquilo, eu vi que
eu, mais 7 vereadores e o prefeito da época. Ele dizendo que eu fiquei balançando a cabeça e pensando comigo, rapaz, quer dizer que eu tô fazendo certo e eu tô sendo criticado por estar ajudando as pessoas que diziam que eu tava fazendo. Por quê? Porque o meu nome tava crescendo na época e eles preocupados com questão de crescimento, de visibilidade, ficou me desincentivando. E eu pensando, agora é que eu vou fazer. O único político que me ajudou na época, que eu não posso deixar de citar o nome dele, o doutor Marcelo, que era vice-prefeito na época, ele foi o único político que me doou 100 cesta básica. Os outros políticos todos se eximiram, todos se esconderam, né? Ficaram contra a proposta, que era uma doação de meio salário dos vereadores. E o próprio prefeito, que poderia ter dado era o exemplo. Ter dito, não, pô, eu vou dar o meu salário todo por um mês e ter dado o exemplo e ter ajudado. O prefeito ficou contra. E acabou que esse prefeito, depois de um tempo, foi cassado. E depois, nesse processo que ele foi cassado, houve uma eleição suplementar. Eu coloquei meu nome, que eu estava muito bem pontuado em pesquisas e tudo. Coloquei meu nome para ser candidato, me colocando a possibilidade de ser candidato a vice-prefeito pela chapa lá do grupo político ao qual eu fazia parte. E o mesmo acabou me rejeitando, me dando uma negativa, e além da negativa acabou se excedendo. Eu acho que eu fui lá no dia, eu já estava num processo de desgaste muito grande, porque eu me elegi pela prefeitura, e quando cheguei na prefeitura, após a eleição da presidência da Câmara, até a eleição do presidente da Câmara, a gente estava sendo muito bem tratado. Depois daquele dia, quando começou o mandato, que eu procurei para ver as questões, principalmente relacionados ao esporte, né? Me preocupando que alguém tivesse vamos dizer, a função de cuidar do esporte da cidade. O mesmo mudou o tratamento, começou a ser outra pessoa, mostrando que assim tinha um comportamento duplo. No momento quando ele precisava da gente, ele tratava muito bem, depois ele já mudava e só queria fazer as coisas da forma dele. E aí começou, desde o princípio desse primeiro momento ao qual eu fui, ele disse que o esporte não era naquele momento, que não ia colocar ninguém para ficar à frente do esporte. E eu era uma pessoa muito ligada na campanha, fui um vereador que lutei pela bandeira do esporte, então tinha esse papel de cobrar, de ter que o esporte tivesse alguém que fizesse planejamento, cuidasse, que até então não tinha ninguém nomeado na pasta do esporte. Eu nem cobrei aí, tinha a promessa de uma secretaria, mas eu nem cobrei, vamos dizer assim, uma secretaria. Eu cobrei uma pessoa que ficasse à frente de uma coordenação de esporte. E acabou já naquele primeiro momento, depois foram havendo outros atritos, principalmente, por exemplo, na pandemia ele mandou fechar o comércio, eu fiz uma live com um comerciante local que estava passando necessidade, foi multado pela prefeitura porque abriu o seu comércio, chorou ao vivo lá numa live que deu mais de 15 mil visualizações, e aí deu um boom na cidade. No outro dia ele tinha mandado fechar os bancos e os comércios, aí o comerciante lá chorou, foi multado, aí no instante as coisas mudaram, abriu o comércio, o banco foi liberado, os comércios deixaram de ser multados. Isso eu dentro da base de situação. E depois ir cobrando outras coisas. Por exemplo, na pandemia cobrei a questão da compra do capacete Elmo, né? Que poderia ter evitado muitas mortes, inclusive me propondo a comprar um para ajudar a prefeitura. Eles disseram que iam comprar, acabar não comprando, porque disseram que os capacetes depois iam ficar sem uso, porque não ia precisar, ia ficar com desuso depois. O que é que aconteceu? Isso quando o senhor Zé Firmino, que era o prefeito da época, era ainda o prefeito lá. Ele não comprou porque ficou com pena. Pois tu acredita que depois que teve as vacinas e tudo, ele já tinha sido vacinado, ele tinha 64 anos na época. Ele pegou a Covid, depois de ser vacinado naquela última leva que deu, depois do pessoal até ter se vacinado, pegou a Covid e acabou tendo que ser entubado. Se tivesse o capacete, quem sabe ele poderia até ter utilizado, né? Antes de ser entubado. Acabou se agravando a Covid dele, ele foi entubado e morreu por Covid, quando já não estava matando muita gente. Então, assim, às vezes, né, a pessoa economiza numa coisa que poderia até ter salvado a vida dele. E eu comecei a fazer muitas críticas, né, à prefeitura, e no momento, e quando houve essa eleição suplementar, que foi um pouco antes da morte dele, que foi no começo do ano, e ele veio a morrer em junho de 2022.
e que ele faleceu e que foi essa eleição suplementar, foi no início do ano. E aí houve esse choque, eu saí, acabei rompendo, saí do grupo que faz parte da prefeitura. Não ficou mais na base da prefeitura. Não fiquei mais na base. E esse vereador evangélico que me criticou na época, dizendo que eu estava querendo me amostrar com as doações, querendo me propagar e tudo, que eu até convidei, eu disse, rapaz, venha, vamos se juntar, vamos fazer alguma coisa junto, agora ficar criticando quem está fazendo, eu acho que não tem sentido. E eu não estou fazendo caridade, eu estou fazendo ação social e mostrando à população o que um homem público, um vereador, deve mostrar, que é bons exemplos, né? Fazer a caridade, fazer a ação social à população que está precisando. E eu acho que nesse momento a gente deveria ter a união dos vereadores. Acabou que esse que me criticou depois acabou indo para o lado da prefeitura. Hoje ele está lá na prefeitura e eu estou na oposição. Estou há 3 anos aí praticamente a gente lutando contra a prefeitura lá com as coisas erradas que a prefeitura fica fazendo. A gente fica fiscalizando e mostrando à população. Que é o papel realmente do vereador. E você está nos assistindo, você já viu aqui uma grande parte da história, né, do parlamentar. A gente viu como esportista, como cidadão, como parlamentar. Eu queria saber, para a gente, né, ter um respiro. A gente falou muito aqui do seu pai, mas o nome dele, um pouquinho da história dele, né? É importante, né? Meu pai é engenheiro, doutor João de Pinho Pessoa Neto, e é da família Pinho Pessoa. O meu tio também, que é o irmão dele, que foi prefeito lá. Foi prefeito da mesma cidade lá. Foi prefeito. O pai do meu pai foi prefeito, o tio do meu pai foi prefeito, e o avô do meu pai foi prefeito, e o irmão dele. E esse tem no sangue, viu? Tem no sangue. E meu tio chegou até a ser deputado estadual lá por Viçosa, que é o doutor Pinho. E aqui, até em Fortaleza, tem uma rua que chama Pinho Pessoa, né? Que é da nossa família. É uma homenagem à nossa família. Lá, né? Que justamente dos meus antepassados, não é nem do meu pai e do meu tio, é do meu avô e do meu tio-avô, que foi essa homenagem da rua Pinho Pessoa aqui em Fortaleza. E a nossa família lá é bem tradicional, tem um casarão lá da família que é muito conhecido no município, que tem mais de, se eu não me engano, são 184 portas, mais de 180 portas e janelas, que é um casarão lá, que é a casa grande. A igreja, né, também, a igreja lá, que é em frente a esse casarão, que é muito tradicional de Viçosa. Então, assim, lá Viçosa é uma cidade muito histórica, muito bonita, e a nossa família faz parte lá da história de Viçosa, né? É um orgulho que eu tenho muito grande e estar representando a família Pinho Pessoa. Que massa, meu irmão. Cara, fantástico. Meu amigo Lobo, meu amigo Isaac. Cara, que meu irmão tem história. Um podcast só, realmente, não tô dizendo, não dá tempo. Então, assim, cara... Outra coisa também legal, né? Gostei muito aqui da parte do esporte, da parte parlamentar também, que a gente é advogado e trabalha no eleitoral, então é legal a gente conhecer essas realidades, conhecer esses debates. Lembrando também, né? Pra você que nos assiste, você que viu o depoimento dele, da questão que ele abriu o coração aqui da pandemia e tudo, alguma dessas pessoas, se porventura quiser entrar em contato, a porta também está aberta, né? Pra gente sempre conversar, que é importante, para não pensar só que aqui a gente é só crítica. A gente faz a crítica como você fez aqui, crítica construtiva. E também, meu irmão Andrezinho, também tem uma questão aqui, que é a clínica Saber Viver, que é um apoio que tem sobre a questão dos adictos. Como é que é isso? É um trabalho que eu venho fazendo já há um tempo, antes mesmo de ser vereador, a gente já vinha ajudando através dessa comunidade, que é a comunidade Saber Viver, que fica no Aquiraz. Aqui é no Aquiraz. É no Aquiraz. Legal, assim, e a minha igreja é do Aquiraz. Pois é, bem interessante. Eles têm um trabalho fantástico lá, tem a parte também de geração de renda e emprego lá para o pessoal. Eles proporcionam isso também, já para tentar a pessoa sair com encaminhamento na vida, né? E eles têm um trabalho terapêutico, né? Para as pessoas que querem, né? Não é uma clínica, vamos dizer, daquele sistema do que vai involuntário, é do que vai por que quer, né? Então, para quem quer se tratar, que quer seguir lá, vamos dizer assim, a forma do tratamento, né? De aceitar que eles fazem a questão dos 12 passos, né? E faz todo um tratamento também junto com a parte espiritual, para quem aceita essa parte também, mas lá eles fazem. E tem cristão, né? Espiritual cristão, e tem um trabalho também com psicólogo, terapeutas e tudo. É uma clínica que abriu espaço para muitos viçosenses
Eu já levei pessoas aqui também de Fortaleza, que é o meu amigo Marquinhos. Eu posso, se você quiser também, a gente pode ver até a possibilidade de convidar ele para vir aqui. O Marquinhos é o que está responsável. O Marquinhos, né? é o presidente, é o presidente foi o fundador e presidente dessa comunidade. Né? É uma pessoa que é um amigo que eu tenho e que sempre, quando eu ligo para ele, quando uma pessoa me pede uma oportunidade de se tratar, porque assim, depende da pessoa, né? A pessoa tem que querer se tratar, mas quando quer, tem às vezes que ter as ferramentas, né? E aí uma comunidade dessa vem ajudando muitas pessoas. Então, realmente assim, é um trabalho que eu tenho nas minhas redes sociais. O pessoal vê uns vídeos que o pessoal falando lá, os próprios adictos agradecendo, falando do trabalho deles lá. Então, é bem interessante e bem importante aí para a realidade de hoje em dia, onde tem muitas pessoas sofrendo desse problema do envolvimento com drogas. Lá é uma ferramenta para ajudar a nossa sociedade. Cara, meu irmão... Primeiramente, parabéns, né? Obrigado. Marquinhos, um abraço. Nós vamos divulgar o Instagram também, né? Aqui no próprio canal a gente vai divulgar, assim que a gente tem que fazer, apresentar isso. E lá tem a área, é bem interessante, assim, tem a área particular e tem a área pública, que o governo federal foi implantado na época do ex-presidente, né? No governo passado foi implantado um programa onde o governo federal abre vagas através dessas comunidades e esse programa tem sido mantido pelo atual governo, né? Parece que houve uma certa diminuição, mas ainda vem acontecendo, que é um programa que abre vagas pelo sistema público, ou seja, o próprio governo federal paga para as pessoas custear. Mas a clínica, em às vezes, momentos, por exemplo, eles não estão com essa vaga lá, o Marquinhos mesmo assim aceita, ele vai botando lá, se ele abençoando, ele vai colocando. Ele até independente, por exemplo, teve um tempo que assim que mudou o governo, que ele não estava recebendo, mas ele vinha mantendo. Então, é uma pessoa que faz mesmo porque gosta. Ele todo mês lá, ele faz botar do bolso, é uma coisa que ele é ex-adicto, né? Então ele é uma forma dele, é um projeto dele de retribuir. Ele é empresário, ele vive de outros meios empresariais, que é o trabalho dele, e lá é como se fosse um projeto social que ele realiza. Ele leva aquele danés, né, que até sofreu um acidente de carro, né? O Regis vive lá na clínica dele, é amigo dele. Então, assim, é porque o pastor Silas Munguba também sempre vai lá, né? O que é deputado estadual, o apóstolo Luiz Henrique também é amigo dele. Então, assim, é muita gente que conhece esse projeto dele, né? O vereador Juliano Senna, né? Também já sempre também acompanha. Então é um projeto já bem conhecido e que a gente é parceiro e ele vem ajudando a salvar vidas lá de Viçosa do Ceará. Então a nossa gratidão aí. Que massa. Meu irmão, gratidão. E todos também colaboram nesse momento. É sempre importante retribuir, ajudar as pessoas. E aqui a gente falou de tudo. A agenda do homem aqui é grande, mas nós chegamos num momento importante também aqui no podcast, né? Que todo mundo é esperado, é um dos maiores momentos, que é o do presente, que é a caneca do Motiva Ceará. Meu irmão, Lobo, tu vai ficar aí, tu vai ser recruta, vai ficar por aí, não vai, né? O Andrezinho vai ser o primeiro, né? Andrezinho aqui é singelo, mas é de coração, cara. Todos os amigos que vêm aqui, a gente entrega esse pequeno presente aí para você levar lá para sua terra, né? E parabéns por todo esse engajamento, tanto político, quanto social, quanto familiar, quanto no esporte, né? E isso é importante. O podcast, a ideia é dar voz para quem não tem e para quem já tem, ainda mais. Com certeza. Porque você caminhou aqui em vários princípios que a gente também trabalha no nosso dia a dia, tanto questão profissional quanto do podcast. E é uma pequena lembrança, né? Quem dera um dia, né, a gente vai poder dar um negócio bem mais sofisticado. Mas isso aqui é bacana, só que assim, tem um negócio também, viu, meu amigo Isaac, que eu soube aqui que é para deixar um recorte aqui também, que, rapaz, você participou de uma luta ou é um parceiro ou treinou, você vai contar aqui pra gente agora com o Renato Moicano. Foi isso? Como é que foi essa história, macho? Foi uma lutona aí que eu fiz no Jungle Fight, né? Faz parte da minha trajetória no esporte. A gente fez uma luta, 3 rounds lá, a luta foi muito dura. Infelizmente os árbitros lá no dia acabaram dando a vitória pra ele, mas até o comentarista
que é árbitro também, disse que o resultado justo seria um empate, porque foi uma lutona. Se vocês puderem colocar aí até algum trecho aí da luta aí, para vocês verem que foi um lutão. E hoje ele é um atleta aí do UFC, um atleta renomado que está em alta. E eu tenho a felicidade de ser amigo dele. A gente depois acabou treinando lá nos Estados Unidos junto e fizemos amizade. E a gente se segue nas redes sociais e tal. Ele curte, ele gosta de política. A gente sempre conversava muito de política. Eu falava também que é uma paixão. A política está no sangue, né? E aí a gente sempre... ele também gosta. E aí ele sempre acompanha minhas postagens nas redes sociais. E ele gosta, assim, curte. Porque eu sou muito atuante, né? Graças a Deus, eu sou um vereador que eu procuro estar mostrando nas redes sociais o nosso trabalho, mostrando para a população e fiscalizando, fazendo o papel de um vereador, que é fiscalizar e propor ideias também, né? A prefeitura, que é propor projetos e iniciativas ao Poder Executivo. Então, faço esse trabalho. E eu achei aqui interessante falar o nome, né? Que é um nome muito sugestivo, muito bacana. E assim, é uma lembrança bem interessante, que a gente for tomar café, olhar para se motivar. E aqui, com certeza, é um espaço interessante que mostra e divulga o trabalho da gente. Até perguntei pro Lula quando ele me convidou e ele insistia no muito. Eu disse, rapaz, quanto é que paga, pai? E aí, como é? Porque, não, mano, é isso, mestre, e tudo. Então, assim, porque eu assim, hoje é uma ferramenta bem interessante, né? Que são os podcasts. E eu fico feliz de estar participando com um nome desse que vai me motivar também aí eu pegar os recortes e estar postando aí nas minhas redes sociais, tá divulgando aí nos grupos, né? Também a página de vocês aí no YouTube, fazendo as divulgações. A gente é bem conhecido, graças a Deus, aí na internet. Então, vou estar também retribuindo, de certa forma, esse espaço que vocês estão nos disponibilizando aqui e levando um pouco da nossa história, né? Falando aqui também para as pessoas da nossa trajetória dentro do esporte e dentro da política, que ainda na política eu ainda sou um garoto, ainda estou iniciando, né? Estou no menor cargo na política, mas tenho pretensões de crescer, porque eu acho que quando a gente procura crescer na vida, a gente não se acomoda. É isso que eu digo para meus eleitores. Eu não quero ser só vereador, eu quero crescer, eu quero ir para, quem sabe, vice-prefeito, prefeito, deputado, crescer, porque quando a gente pensa em crescer, a gente pensa em trabalhar mais, em energias, né? Fica correndo atrás, se movimentando, né? Fazendo ações, propondo, cobrando, sendo ativo. Então é isso que eu quero, é crescer em qualquer segmento que eu esteja, como eu estive na luta por muitos anos. Ainda estou lutando como vereador, né? Como vereador, fiz 3 lutas profissionais. A minha última luta foi agora no final do ano passado, na Europa, em Malta. Eu passei uma temporada treinando aí lá nas Ilhas Canárias, né? Que é território espanhol. Eu fiquei me preparando lá. E de lá fui lutar na Europa, depois voltei, depois eu retornei aqui pro Ceará. Foi muito duro a distância do meu pai, mano. Saí chorando de casa, mas eu indo chorar, mas tava precisando, porque foi tipo umas férias para mim da questão política, né? Do barco da política, que é muito pesado. A gente se depara com muitas realidades tristes, pessoas aqui passando fome, passando necessidade, e onde não podem contar muitas vezes com o poder público por conta de politicagem. Por exemplo, eu tenho uma senhora lá no interior que ela passa necessidade, mas a prefeitura não coloca ela dentro do Bolsa Família porque ela é contra a prefeitura. Então, esses casos, essas coisas, né, que revolta a gente procura o Ministério Público, aí o assessor do Ministério Público tá cooptado pela prefeitura. Vixe, eu não posso nem falar isso. Não, mas já falei. Vamos lá, né? Faz parte, mas o cara faz papel de advogado da prefeitura lá, quando a gente vai fazer uma denúncia, ele já fica defendendo a prefeitura e tudo. Então é muito difícil, né? A gente acaba se decepcionando muitas vezes com o sistema, porque parece que o sistema é feito para as coisas erradas estarem acontecendo, e quem quer... Eu fui processado agora por um cara que eu denunciei, que tava, na hora do expediente estava trabalhando em uma causa particular, e o cara estava me pedindo agora a indenização porque eu denunciei, né? Eu, no meu papel de vereador, fazendo papel de fiscalizador, aí fui fazer a denúncia, o cara estava querendo me cobrar uma indenização porque eu denunciei ele que estava fazendo o errado. Mas faz parte, né? Andrezinho,
Esse é o primeiro podcast contigo. Quero lhe agradecer por um tempo na sua agenda precioso. Obrigado. Cara, tua história é história de guerreiro mesmo. Obrigado. A gente falou aqui da luta, do serviço social, falamos aqui da questão legislativa, tudo top, entendeu? Show. Tudo top, assim, a gente sabe a função do legislativo, é isso aí, continue em frente com seus ideais, né? Nunca desvie para a direita, para a esquerda, vá nos seus ideais. Lógico, alguns ideais não são benquistos por alguns, outros são benquistos pela sociedade. Então, assim, continue firme. Obrigado. A porta aqui sempre está aberta para você, para sua família, para os seus amigos. Né? Quero lhe agradecer realmente esse tempo. E você que nos assistiu, a gente teve uma entrevista agora massa, você viu, e aqui é a primeira, porque tem muito mais história. Mas, Raquel, vamos colocar o capítulo 1 do meu amigo Andrezinho, aí, lutador de MMA, parlamentar atuante em Viçosa, que é uma cidade aqui no interior do Ceará. Em algum lugar aqui desse vídeo vai ter as redes sociais dele, então você vai lá, segue as redes sociais, manda uma mensagem, busca saber um pouco mais do trabalho dele, tanto no legislativo quanto da luta, também da questão dos projetos, que ele falou aqui dos projetos Luta pela Vida e também a questão lá em Aquiraz com meu amigo Marquinhos. Procura aqui que vai ficar em algum lugar esses links. E você que já conhece o Motiva Ceará, se inscreve no canal, é importante, dá esse moral pra gente estar chegando aí já em vários locais, está crescendo o número de inscritos, mas precisamos de vocês aqui no dia a dia. Logo mais, teremos os nossos recortes e todas as terças, às 19 horas, sempre um episódio novo. Contamos com você para motivar o Ceará. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.